Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Dalvin. 12 para as 8, 11 graus e 8 décimos a temperatura. Rápido é diferente de pressa. Dirce, mas para onde vamos? Bom dia. Para onde vamos? Bom dia, Nicolas. Oi, tudo bom? Paulo. Tudo bom, bom dia. Dirce. Bom dia, Renato. Bom dia para o Josué, que está na técnica. Bom dia para você que está nos acompanhando. Pois esse é o livro do JJ Camargo, Para Onde Vamos com Essa Pressa. E eu li o título de uma das crônicas e foi a partir dela que eu me inspirei na escrita de hoje, A Delicadeza Forçada e Hipócrita. Se tu quiseres ver depois. Pois então, quantas vezes a gente não tem coragem de encerrar um assunto de corredor, por exemplo, mas a gente fica saltitando por dentro porque tem um compromisso, uma atividade que precisa terminar. Eu falo a gente porque também me incluo nisso. A gente não quer chatear o colega e assim a gente chateia a si mesmo. Por fim, a gente se atrasa ou deixa de executar uma tarefa com excelência porque sobrou pouco tempo. Quantas vezes a gente faz de conta que está escutando o outro, mas o pensamento está bem distante? Quantas vezes a gente já aceitou um convite para encontro, mas no fundo a gente não tinha a menor vontade de ir? Quantas vezes a gente já riu de uma piada que não tinha graça nenhuma? Quantas vezes a gente já fez sim com a cabeça, mesmo quando a gente não concordou com aquela pessoa? Quantas vezes a gente já diz que adorou uma comida, mas na verdade teve que se esforçar para engolir garfada por garfada? Quantas vezes a gente já deixou de reclamar de algo que foi mal feito porque acredita que não consegue se bancar diante da argumentação alheia? E o JJ Camargo, nesse texto que eu referi, ele diz assim: alcançar a condição de socialmente agradável é um dos mais complexos e penosos exercícios civilizatórios. Exige sensibilidade, inteligência, empatia, amabilidade e, que pena, hipocrisia. E isso que eu queria dizer, que quantas vezes a gente faz as coisas por querer ser socialmente agradável. A gente agrada ao outro e acaba se atrapalhando. E eu penso que chega a ser charmoso, chega a ser um capricho emocional, por exemplo, se a gente entrar num ambiente, numa loja, e a vendedora que vai atender a gente chama a atenção da outra, dizendo: agora eu não posso continuar a conversa. Deve acontecer com vocês às vezes também. Tu estás no caixa do mercado e, na verdade, as pessoas mal te enxergam porque conversam entre si. Que elegante se um dos dois consegue pontuar: olha, colega, eu vou atender agora. Eu me acharia cara se eu sempre seria capaz de dizer não quando eu não tenho a menor vontade de dizer sim. E eu penso que a gente faz isso muitas vezes porque não tem, digamos, suporte para pensar que outro pode deixar de gostar de mim, que talvez ele me achasse menos interessante, enfim. Mas eu acho legítimo, por exemplo, quando o meu esposo me avisa que ele quer ver o jogo na TV e que ele não quer ser interrompido. Enfim, ele pontua isso. E a Clarice Lispector, ela viveu de 1920 a 1977. Acho que ela fazia isso muito bem, pelo menos na frase que ela coloca, ela diz assim: com uma amiga, nós chegamos a um tal ponto de simplicidade ou liberdade, que às vezes eu telefono para ela e ela responde: eu não estou com vontade de falar. E ela diz: então, eu logo digo: vou fazer outra coisa. Vejam só. Claro que a gente não deve deixar de ser socialmente agradável, mas é importante analisar quantas vezes talvez eu deveria dizer: olha, Nicolas, eu não consigo te dar atenção agora. E eu tenho feito esse movimento já há bastante tempo com meus filhos. Por vezes eu estou concentrada, trabalhando, e vem um deles querer me contar uma coisa que merece toda a minha atenção. Eu digo: olha, Alice, agora eu não consigo te dar atenção. Olha, Lucas, eu quero escutar com muito cuidado o que tu vais me dizer. Eu vejo que eles compreendem. E eu admiro quem faz isso comigo. Diz: olha, Dirce, agora eu não consigo falar. Tem que ter coragem para poder expressar isso, Dirce, mas não só falar, mas também a forma de falar, porque é muito fácil parecer grosseiro nesses momentos, então também tem que ter um pouquinho de cuidado para não agredir a outra pessoa de alguma forma.
Seria a delicadeza sábia, então. Acho que sim. Politicamente correto tá demodé, tá fora de moda. Politicamente correto. Mas nesse caso do cotidiano não seria coisas tão sérias quanto esse politicamente correto. Tá bem.